Amém, queridos? Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Obrigado, Marcos. Capítulo 12. Glória a Jesus. Eu vou pedir à pastora para manter a Bíblia aberta, porque aqui e acolá eu vou precisar de repetir um texto, por gentileza. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que tenho diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça isso com liberalidade, mas o que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, o faça com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível, quando depender de você, tente paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Amém? O texto é um pouco longo, né?
extenso, mas eu gostaria de passear nesse texto com os irmãos. Na realidade, eu gostaria de falar um pouco mais desse texto a partir do versículo 9. Mas nós temos uma introdução deste texto. Observa que Paulo, ao escrever aos irmãos romanos, ele faz uma fala muito importante. Ele orienta os irmãos o modo de dirigir o seu culto a Deus. Ele orienta como servir a Deus e aos irmãos por meio dos dons. E inicialmente, ele diz o seguinte: olha, vocês são sacrifícios vivos para serem oferecidos como oferta a Deus. E eu quero pedir a vocês que faça isso. Apresente os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Já vi esse sacrifício sem oferta? Sacrifício, como é que funcionava o sacrifício? Um altar, a lenha, o fogo, mas nele ia a oferta. E qual era a oferta? Era um bezerro, era uma ovelha, um cordeiro, não era assim? Agora Paulo está dizendo o seguinte, porque ele está dizendo para um povo que conhece o sacrifício, o ritual do sacrifício. E ele está dizendo assim, olha, agora é diferente. Nós já tivemos o cordeiro que foi morto por nós. Já não há mais sacrifício com morte. O sacrifício é vivo. E aí ele faz uma orientação. Ele diz, olha, o sacrifício é vivo. E vocês devem apresentar a Deus os vossos corpos como sacrifício ao Senhor. Como um sacrifício vivo, santo, agradável. E aí ele diz, isto é o vosso culto racional. O que é isso, pastor? Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito interessante para a gente compreender isso. Nós estamos vivendo o tempo online, né? O tempo à distância, os tempos remotos, né? E a tecnologia nos proporciona isso é muito bom, é bênção para nós. Mas a orientação é o seguinte, que quando é possível, a gente precisa se apresentar diante de Deus como sacrifício, como oferta. A gente precisa estar diante do altar presente. Por isso que nós temos o culto presencial. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. Infelizmente nós temos gente aqui que a última vez que ele veio à igreja foi em fevereiro do ano passado. Está crente, dá Pai do Senhor, me liga, pastor, vem aqui me visitar. Eu não estou indo na igreja, pastor, porque na realidade eu estou com muito medo de pegar Covid. Mas aí ele quer que eu estou com vocês, vou lá e não posso, provavelmente eu não levo Covid para ele. Eu não sou esse agente. Percebe que há uma incoerência quanto ao culto racional? Quanto a apresentar diante de Deus? Eu disse e repito, a tecnologia é uma bênção para nós. E ela é importante no dia que a gente não pode estar presencialmente no culto, seja por causa do trabalho ou por qualquer outra situação adversa. Mas eu preciso priorizar o altar do Senhor para que eu me apresente diante dele como um sacrifício vivo. Não apenas no culto, mas em todos os nossos momentos, eu preciso de me apresentar como um sacrifício vivo. Aí, Paulo continua dizendo o seguinte, olha, vocês não podem
se conformar com este mundo. Você não pode se conformar com a ideia do novo normal. É claro que tem regras que eu preciso viver, tem regras que eu preciso avaliar, tem regras que eu preciso, mas há uma mensagem subliminar por aí, dizendo o seguinte: olha, você é a igreja de Cristo. E aí você começa aquela mensagem: eu sou a igreja. Nina, não. Você não é a igreja. Você é membro, parte da igreja. Aí começa essa mensagem: eu sou o corpo. Nina, não. Você não é o corpo. Você é membro do corpo. É diferente. Nós vamos chegar lá. Mas aí, Paulo está dizendo o seguinte: não se conforme com essa mensagem. Transforme a vossa mente. Qual é a mensagem que a gente recebe todo dia? Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Tem gente acreditando que vai morrer. Porque é mais fácil a gente acreditar na mensagem negativa. Eu já falei isso aqui em uma mensagem, ou aliás, eu já falei várias vezes. De 10 pessoas, 9 falando mensagens positivas, uma, se falar a negativa, ela parece que ela é maior do que todas as 9. Não é verdade? Olha para a irmã e diz para a irmã, né? O marido olha e diz assim: olha, você está muito bonita. Muito bom. O filho olha e diz: mãe, a senhora está linda. Você sai na rua, encontra uma amiga, a terceira pessoa ela diz: olha, fulana, que você está bonita. Vê outra e fala: fulano, mas você está jovem, olha a sua pele como está, e começa a tecer elogios. Aí você empolga. Aí a irmã anda firme. Aí vê alguém, vai elogiando, dizendo: mas fulana, você rejuvenesceu, qual foi a água que você tomou banho? Eu também quero tomar banho nessa água. De repente na esquina assim sai do fundo das trevas. Alguém diz: fulana, é você? O que aconteceu? Tu está acabada, minha irmã. Tu engordou uns quantos quilos? É ou não é que esse último tem mais impacto do que todos os outros? Será que eu estou gorda mesmo? Bom, ele não iria falar isso do nada. E aí começa. Sabe, as pessoas estão ouvindo tanto que ela vai morrer, que ela acredita que vai morrer. Não, querido, eu acredito que você terá vida eterna. E se você morrer, você passará para a eternidade. É claro que essa é uma outra temática. Mas vamos lá. Como servir por meio dos dons? Aí Paulo, o apóstolo, orienta a igreja. E ele diz o seguinte: olha, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Versículo 4. Pois assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Versículo 5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo. Diga assim, ó: somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Um sociólogo, filósofo, chamado Émile Durkheim, muito reverenciado aí no meio acadêmico, ele escreveu dizendo que a vida em sociedade, em comunidade é assim: a gente é um corpo. E cada um tem uma função. E aí ele vai descrevendo as funções de cada um nesse corpo. E ele é venerado na atualidade, Ederson. E as pessoas dizem: ah, que homem inteligente. Olha o que ele disse. Só que há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Roma. E ele dizia isso para os irmãos: irmãos, nós somos um corpo. A nossa vida é em comunidade, é em sociedade. E no corpo, cada um de nós temos uma função. Cada um de nós temos uma missão. E aí ele diz o seguinte: que as nossas missões precisam ser exercidas com excelência.
E aqui ele está dizendo de dons, aquele dom natural que nós temos, não é verdade? Tem gente que tem habilidade da oratória, é ou não é? Ele nunca fez um curso de oratória, mas ele fala bem, ele se apresenta muito bem, ele imposta muito bem a sua voz. Não é de taquara rachada igual a minha, né? Ele se posiciona muito bem, ele se coloca muito bem diante das pessoas. Tem gente que é assim, né? Tem gente que ele consegue, tem gente que consegue. Naturalmente, ele nunca fez um curso para isso. Isso é um dom natural, sim ou não? Sim ou não? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, se tem alguém que percebe esse dom, invista nisso. Da mesma sorte, na igreja tem gente que tem habilidade para cantar, é ou não é? Então invista. Eu não tenho habilidade para cantar. Às vezes eu venho aqui e canto uma canção, porque quando o ministério de louvor me dá um perdido. Mas tem gente que tem habilidade para cantar. Ele sabe até esmerilar o hino, né, Marcos? Sabe até esmerilar. Ele dá aquelas voltinhas e você fala, poxa vida, você fez aula de canto aonde? Com quem? Me passa o endereço, o contato. Não, eu nunca fiz. É um dom. Ele precisa investir nisso, sim ou não? Para que ele possa ser bênção na vida da igreja, cantando. Compreende como a gente pode utilizar os nossos dons naturais em função do corpo? Tem uns que não têm habilidade para nada disso. Pastor, a minha habilidade, sabe qual é? Não, é receber ali na portaria. Então, que receba bonito, agradável, cheiroso. É ou não é? Com toda a simpatia da vida, toda a alegria do mundo. O problema é que tem muita gente se achando o corpo. Você não é o corpo, você é membro do corpo. Quando eu me acho o corpo, eu acho que eu sou o dono da verdade, que eu sou tudo, que eu sei tudo. E quando eu acho que eu sei tudo, eu não abro espaço para aprender. Quando eu acho que eu sei tudo, eu não abro espaço para uma discussão, para uma controvérsia, para um diálogo. E aí eu fico me achando. Quer ver como você não é membro, como você não é o corpo? Irmão, já pensou se tu cortasse assim, ó, a tua mão e deixasse na estante uns 4 dias, o que aconteceria com ela? Apodreceria. Por quê? Porque é um membro do corpo que agora está fora do corpo. Assim é a gente. Por isso que a gente fica junto. É claro, nesse tempo, respeitando distanciamento social, etc. Toda a orientação de biossegurança, mas nós estamos juntos. Estar juntos nos enriquece, nos enobrece como corpo. Porque aí é a oportunidade de cada um demonstrar na prática os seus dons, a sua capacidade de ser bênção para o corpo na sua integridade. Querido, a gente precisa entender isso. Sabe, nós temos dons distintos, e aí a gente precisa, eu não vou me deter aqui nos ministérios, outro dia eu vou falar sobre cada um desses ministérios. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para algo muito importante. A partir do versículo 9, o apóstolo Paulo, ele coloca algumas atitudes que eu enumerei aqui, pelo menos 5 delas. Atitudes de uma pessoa que verdadeiramente ama o próximo. Nós estamos vivendo tempos em que se fala muito do amor, o amor ao próximo. Sim ou não? A gente ouve muito isso. Tenha mais empatia. Né? As mulheres usam muito esse termo, tenha sororidade. Tenha empatia, mais amor. Tem uma galerinha que usa muito o jargão, mais amor, por favor. E aí nós vamos ouvir se esses que gritam, mais amor, por favor, vivem exatamente esses 5 princípios, 5 atitudes
fantástica que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Eu gostaria de falar de todas elas para a gente encerrar o sermão de hoje. Observe, a primeira atitude está em Romanos capítulo 12, versículo 9. Leia o versículo 9, por gentileza. Por gentileza, Pati. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal, e apegai-vos ao bem. O amor seja sem qualquer fingimento. Querido, uma coisa que a gente precisa entender, que deve existir no amor, é sinceridade. A prática do amor precisa andar com a sinceridade. John Stott, um grande escritor, ele escreveu a seguinte frase: a verdade é dura se não for suavizada pelo amor. A verdade é dura se não for suavizada pelo amor. E o amor é mole se não for fortalecido pela verdade. Precisamos desta combinação exata de verdade e amor. Porque às vezes, em nome do amor, a gente não cuida das pessoas por falta de sinceridade. E a falta de sinceridade é algo que na verdade enfraquece, como já vimos, qualquer gesto de amor. Sobretudo a prática contínua do amor. Porque em nome do amor a gente às vezes é falso, mentiroso. Não, não vou falar não, eu amo muito ele, se eu falar ele vai chatear. Não, eu não vou conversar esse assunto porque eu amo muito ela. Sabe, querido, a gente precisa ter essa atitude de sinceridade, a prática da sinceridade. A pessoa que ama o próximo de verdade não usa máscaras. Irmão, ninguém gosta de máscara, é ou não é? Caiu perfeitamente bem, né? Os irmãos estão usando máscara aí. Mas vocês gostam de usar esse negócio aí, irmão? Agora tem gente que ele vive mascarado a vida inteira. E ele utiliza a máscara, sabe, em nome do amor. Não, eu preciso fingir que eu sou assim, por causa... Não, querido, seja sincero. Olha que combinação perfeita. Verdade e amor. Seja honesto, sobretudo consigo mesmo. Porque tem gente que ele não está aturando uma situação e ele vai levando, fingindo que está gostando. Irmão, ninguém concorda com tudo na vida, sim ou não? Ninguém concorda com tudo na vida. Existe coisa, obras, ou decisões, ou pensamentos que eu defendo, que a pastora não defende. Aí eu preciso de convencê-la. Eu preciso de mostrar, de provar por A mais B, que aquele caminho é interessante, é importante. Mas ninguém concorda com tudo. E daí a importância da gente usar a sinceridade. Porque em nome do amor está todo mundo concordando com todo mundo. E aí a gente vai perdendo o brilho. E a gente vai deixando de usar a verdade. E quem não usa a verdade se pauta pela mentira. E a mentira é filha mais velha de Satanás. Quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que é quem que é o pai da mentira? É o diabo. Se não pauta pela verdade, logo se pauta pela mentira. Olha, a segunda atitude interessante que o apóstolo Paulo apresenta está no versículo 10. Leia o versículo 10, por gentileza. Olha o que diz. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal.
preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Irmão, não tem como a gente dizer que ama, sabe, se a gente não honra. Amor sem honra é uma farsa. O amor precisa de ser provado com honra. Escreva isso. O amor precisa ser provado com honra. Quando você desonra aquele que você diz que ama, você está mentindo na prática. E detalhe, o amor não pode ser teórico. O amor não pode ser uma teoria apenas. É por causa disso que Jesus disse que os pobres nunca vão acabar. Há uma vertente ideológica, política, filosófica aí que defende que precisa trabalhar algo que nós conhecemos como socialismo e outras ideias aí, que são, olha, nós vamos ter uma vida igualitária para todos. Ninguém vai ficar sem nada, todo mundo vai viver assim, vai ser comum. Todo mundo vai ter o mesmo tanto e tal, e é possível a gente tirar dos mais ricos e deixar os mais pobres ricos e os mais ricos menos ricos, e aí a gente vai igualar assim a classe, a sociedade. Isso é possível? A teoria disso é bonita, sim ou não? Bonita. É bacana, sim ou não? Lindo. Na prática, isso é possível? Aí eu creio na Bíblia. Jesus disse que isso nunca vai acontecer. Pastor, então Jesus é ruim. Que ser ruim é esse Jesus? Que diz que não vai acontecer na prática essa questão de todo mundo ter a mesma coisa, todo mundo... Não, Jesus diz que pobre nunca vai acabar. E não acaba, queridos, nem na igreja, nem na sociedade, em lugar nenhum. Sempre vai ter alguém mais pobre do que o outro. Sempre vai ter. Por que Jesus disse isso? Tu faz ideia por que Jesus disse isso? Irmão, qual é a essência do evangelho do cristianismo? Qual é a essência do cristianismo? Qual é a mensagem do cristianismo? Não é amor? Sim ou não? A orientação de Jesus é que a gente ajude uns aos outros. Sim ou não? Quem tem mais, ajude aquele que tem menos. Não é essa a orientação de Jesus? Sim ou não? Irmão, se for tudo igual, a gente vai deixar de praticar o cristianismo. Deixaria de praticar o cristianismo. Quer ser um instrumento de bênção na vida daquelas outras pessoas. De forma que a outra que precisa também é um instrumento na vida de quem está servindo, abençoando, doando. Percebe que aqui está a essência do cristianismo? A prática e a teoria? Sim ou não? Percebe isso ou não? Fica claro aqui para os irmãos? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Se acabar, como você vai se doar? Imagina, aí nós estamos, todo mundo igual. Temos as mesmas coisas. Vivemos a mesma vida. É tudo parecido. Aí eu levanto um dia e falo assim, rapaz, eu vou abençoar a vida do Marcos. Eu acho que eu vou dar para ele uma Hilux. Não, mas o Marcos tem Hilux. E aí? Está recebendo aí, Marcos? Mas aí eu acordo assim, e aí eu falo assim, gente do céu, me deu uma vontade assim, de comprar uma casa bacana, legal, assim assado, desse jeitinho, e vou presentear a Letícia. Não, mas a Letícia tem uma casa desse jeitinho.
Irmão, faz sentido eu dar algo, o outro tem do mesmo jeito que eu, está do mesmo tanto que eu, faz sentido? Não faz sentido. Você já foi convidado para ir a um aniversário de alguém que é rico, 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 e você fala assim, gente do céu, o que eu dou para essa pessoa? Aí você caça. Não, qualquer coisa que eu der, não vai ser novidade. Não é difícil? Imagina se a gente for tudo igual, para a gente praticar o amor. A essência do cristianismo. Faz sentido ou não? Então, percebe, olha o texto. Paulo está dizendo o seguinte, olha, para amar, você precisa provar isso com honra. A primeira coisa é sinceridade, atitude. A primeira atitude, sinceridade, a verdade. A segunda, honra. Irmão, todo pai ele honra o filho, honra ou não honra? O pai tem um filho que canta, irmão, o menino nem canta assim muita coisa, mas ele toda hora quer que o menino apresente, ele fala, toca aqui meu filho, canta aqui pro fulano ver. Ele fica, gente, olha meu filho, e ele fica elogiando e mandando fazer, e mandando, olha, repete aqui meu filho. E, o que é isso? Honra. Ele está a todo momento honrando o filho diante das pessoas. E a orientação do apóstolo aqui preferem honrar aos outros. Não busque a honra para si, busque para os outros. Tem gente que fica todo vingativo quando ele não é honrado e outro é honrado no lugar dele. Olhe as pessoas preferindo a honra para elas. Seja educado. Prefira honrar as pessoas. Prefira a honra às pessoas. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por favor. Não, mas essa cadeira era para o senhor. Não, pode ficar à vontade. Isso é honrar, sim ou não? Honrar. E às vezes, eu fico olhando aí fora, aí, em algum lugar, quando a gente vai, sabe? Fala assim, olha, irmãos, olha, está servido a comida. A gente vai em algum evento, algum evento, não é na igreja não, que o povo aqui é comportado, graças a Deus. Irmão do céu, sai correndo assim, tem uns que escorrega no meio do caminho, menino cai, derruba a panela e peita na salada e vira aquela bagunça. Sabe por quê? Não prefere honra. Não, pode ir primeiro essa mesa, pode ir primeiro aquele pessoal. Depois eu vou, agora eu vou. Senta, espera. É possível honrar as pessoas. Ouvir as pessoas. Vamos andar, senão não dá tempo. 3, a terceira atitude. Servir. Versículo 11, 12 e 13. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades e praticai a hospitalidade. Queridos, olha que coisa interessante. Servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? O que é servir ao Senhor? Me ajuda aí. O que é para você servir ao Senhor? O que é servir ao Senhor? Hã? Sem ser crentão, irmão. Não, porque servir ao Senhor é ser crente. Não. O que é servir ao Senhor? O que é servir ao Senhor? Me ajude. Ninguém? Eu já cortei todo mundo? O que é servir? Fazer a vontade de Deus antes da minha. Irmãos, a tal da máscara é um problema, né? É um problema. Ela já falou para deixar quieto. Mas é um problema, desculpe-me. Desculpe-me, Letícia. Mas veja bem. O que é servir a Deus?
Alguém disse, fazer a vontade de Deus antes da minha. Beleza. E qual é a vontade de Deus? Olha qual é a vontade de Deus, que a gente possa servir aos outros. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo pessoas. Servindo as pessoas. Amando as pessoas. Cuidando de pessoas. Tem gente que tem nojo de pessoas. Ai, eu tenho nojo. Anda parecendo... Parece que tem nojo das mãos, assim. Tem nojo de gente. Eu tenho um problema muito grande, porque com a pandemia, eu preciso estar me lembrando toda hora, me policiando para mim não abraçar as pessoas. Principalmente as pessoas mais idosas. Elas gostam de ser honradas. Ser bem recebidas. Sabe qual é o problema, querido? A gente aprendeu que quem está no topo, ou quem está forte na pirâmide, quem está no topo das posições, no ranking de posições, é quem é servido. E Jesus veio, ele ensinou que é o contrário. Ele disse o seguinte: se você quiser ser grande, sirva. Como é que eu posso ficar grande, pastor? Servindo. Então, olhe aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja. Sirva. Servir ao nosso Deus é maravilhoso. Pois é muito bom servir aquele que nos deu a vida eterna e nos dá a cada dia a provisão que necessitamos. Mas servir ao próximo é um desafio para todos nós. Porque a nossa tendência natural é alcançarmos uma posição em que apenas queremos ser servidos. Contudo, a pessoa que verdadeiramente ama é um servo de todos. Então nós fomos treinados para dizer o seguinte: olha, você vai ter muito dinheiro, você não vai precisar de fazer nada, alguém vai fazer por você. Você vai ser servido. Na cabeça nossa, quem tem muito dinheiro é maior do que quem tem menos. É ou não é? Por isso que Paulo orienta: não conforme com a mensagem desse mundo. Olha o início do texto. Muda o seu conceito. Muda a sua mente. Porque para o mundo, quem é grande é quem está sentado e sendo servido. Mas para Deus, quem é grande é quem serve a todos. Compreende por que o apóstolo Paulo inicia o texto do capítulo 12, dizendo o seguinte: que você precisa transformar a sua mente, mudar os seus conceitos, não conformar com a mensagem desse mundo. Não, agora eu estou patrão. E aí? Será que tu está patrão mesmo? Será que tu está grande mesmo? Será? Né? Então, veja bem que essa é uma orientação muito interessante. A primeira, diga comigo assim, olha, sinceridade. Diga assim, ó, verdade. Diga a segunda, é honra. E a terceira, servir. Terceira atitude. E a quarta atitude, pastor? Abençoar. Leia por gentileza, versículos 14 e 16. Vamos observar. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Espera só um pouquinho, é fácil isso aí? Não. Pastor, eu estou sendo perseguido. Deus abençoe esse sujeito. Oh meu Deus, abençoa ele. É fácil? A mensagem do mundo é o seguinte: mata ele. Mas olha que
o apóstolo Paulo está dizendo, muda a tua mente, transforma isso. Vamos lá. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que pranteiam. Vamos lá, peraí. É fácil alegrar com quem se alegra? É fácil? É horrível. Nós vamos sortear uma bicicleta domingo aqui. Aquela bike lá. Todo mundo que concorre a ela é um potencial ganhador, sim ou não? Na hora que avisar o nome de quem ganhou, quem não ganhou vai falar, por que não fui eu? Quem ganhou vai estar que jeito? Uhul! Yes! E tal, vai querer até dar uma volta de bike por aqui. Mas quem não ganhou? Nossa, por que não fui eu? Lástima. Quer ver se quem ganhar, irmão, for alguém de uma condição econômica melhor do que a dele? Nem precisava. Por que não fui eu que preciso mais? Percebe que alegrar com quem se alegra é difícil? Tu está concorrendo, Gustavo, a um carro 0 km do projeto Viva. Um Gol. E eu estou concorrendo com você. Certo? Aí você ganha. É natural que o meu pensamento fique assim, poxa, era só nós dois concorrendo aqui. E tinha que ser logo o Gustavo, por que não fui eu? Percebe que é difícil, irmão? Você vai para uma vaga de emprego, 3 pessoas, vai ali ser entrevistado. De repente alguém é chamado e você não é, você fica alegre? E quem foi chamado? Então o texto não é fácil de cumprir. Alegrai com quem se alegra. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Gente, a vida, ela é muito curta para você viver de amarguras. E o tempo que você está vivendo, aproveite para você ficar feliz com a felicidade das pessoas. Porque nós, irmãos, nós temos assim, uma facilidade para chorar com quem chora. É ou não é? Tu chega num velório, tu nunca viu o defunto. Aí tu tá ali assim para cumprir o protocolo. Porque um amigo que é amigo do amigo do amigo do amigo do filho do falecido, falou, temos que ir lá dar um apoio e tal, vamos lá comigo, vamos. Você chegou lá, você tá ali assim, cumprindo o protocolo. Você não conhece o rapaz, de repente você dá uma olhada, tá todo mundo chorando, dando bom testemunho do defunto. Que ninguém dá mau testemunho de quem morre. Ninguém. Quem tiver de dar mau testemunho, some. Nem passa perto. Mas os que estão ali é porque gostam, né? Daquela pessoa, está ali despedindo e dando bom testemunho, dizendo, olha, mas era uma pessoa tão boa e tal. E de repente os filhos que começam a chorar, e algum chora, o outro chora. Você dá uma olhada assim, você vai ouvindo aquilo, de repente você se comove, é ou não é? Quando você menos espera, você está correndo uma lágrimazinha no olho também. E você começa a dizer, poxa vida, eu nem conheço, já estou chorando pelo defunto. Uma história comovente, quando você escuta uma história na TV, assiste, ou escuta no rádio, em qualquer lugar, você ouve uma história comovente, uma história que mexe, e você vai se emocionando, de repente você está chorando pela história do outro. Então chorar com quem chora é mais fácil. Mas a orientação é não apenas chorar com quem chora. Veja a alegria das pessoas como a sua alegria. Se alegre quando você vê alguém subindo na vida, prosperando. Se alegre em ver a bênção na vida das pessoas. Vamos lá, por gentileza, continue. Vivei em concordância entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
quando amamos de verdade, não temos o desejo de ver o mal em ação. O que era o mal em ação? É maldição. Mal em ação é o quê? Maldição. Maldição é a junção dessas duas palavras. O mal em ação. Tem gente que vive proferindo maldição a outras pessoas. Então, quando amamos de verdade, não temos o desejo de ver o mal em ação, a maldição, mas o bem em ação. O que é o bem em ação? A junção do bem e da ação. Dá o quê? Benção. Olha a importância. Sabe, atitude de abençoar as pessoas. Libere uma palavra de bênção, nunca de maldição. O texto chega a dizer o seguinte, pode deixar o juízo para Deus. Tem gente, irmão, que é especialista em amaldiçoar, e aí agora ele é cristão, ele não amaldiçoa, ele não xinga mais. Ele é crente, entendeu? Ele está servindo a Deus, então ele não xinga, ele não profere palavra de maldição. Então passa alguém, ele quer desejar o mal para alguém, ele fala bem assim, ô seu filho de Belial. Mas na cabeça você estava querendo falar outro filho de outra coisa. Sua Jezabel. Na cabeça ele queria falar outra coisa. Entende? Ele só muda o jargão. Querido, você é crente, você é servo de Jesus. Querida, você serve ao Senhor, irmãos, você que me escuta agora, você é servo de Jesus, você foi em Deus, você foi projetado para abençoar. Jesus te projetou para abençoar, você faz parte de um projeto de bênção. Portanto, cumpre o seu ofício que é de abençoar. Olha mais. A última atitude, pacificar. Por gentileza, 17 a 21. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Você conhece, assim, lembra da escola? Lembra lá do IEF? Eu não sei se você tinha amigo que, assim, você nunca fez isso, mas amigo, assim, que tinha dois, assim, que tinha predisposição para descombinar, para brigar. Colocava um de frente com o outro, assim, colocava a mão na frente e falava, cospe aí. Conhece essa história? Tira. Pronto, irmão, aqui já era confusão. E pá, irmão na orelha e tal. Tem gente, irmão, que ele é desse jeito. Ele vive de atear fogo na fogueira, ou lenha na fogueira. Ou combustível no fogo. Sabe, irmãos, servo de Deus precisa ser pacificador. Servos de Deus precisa pacificar. Que é isso, pastor? Você precisa ter uma mensagem que tranquilize as pessoas, que acalme. Uma mensagem que transmite paz. Porque tem gente que ele tem sempre uma mensagem, irmão, que traz problema, BO. Como servo de Jesus, Deus tem
espera de você uma mensagem, sabe, que traga paz, que pacifique. Entenda que o problema, irmão, não é o problema de não ser pacificador é o desejo de fazer justiça com as próprias mãos e retribuir o mal com o mal. Eu quero que ele pague por tudo que ele fez. Vai pagar. E aqueles que quando passa um motoqueiro assim, quando passa um motoqueiro fazendo muito barulho, perdendo, o entregador de pizza, irmão. Porque os caras do delivery parece que andam uma turminha, parece que tem uma turminha na garupa, assim, dando não sei. Eles passam assim, irmão, e eu falo, meu Deus do céu, como é que passou aqui? O sinal estava fechado. Aí tu olha e fala assim, ó, morra lá na frente, desgramado ruim. Quase bateu em mim. Pastor, mas essa é a vontade. Reprima a vontade. Conte até 10. Se não der, conte 10 para frente. Mas libere uma palavra de bênção. Sabe, você foi feito para pacificar. Quando você encontrar alguém discutindo, pacifique a discussão. Lembre-se que o amor não é vingativo, é perdoador. E quando entendemos isso, iremos reagir positivamente a uma ação negativa. E aí o texto diz o seguinte, que quando você age positivamente a uma ação negativa, quando você reage positivamente a uma ação negativa, o que Paulo diz que a gente faz? Amontoa brasa viva na cabeça da pessoa. Fala, poxa vida, eu só fiz o mal para ela. Essa pessoa é de bem. Pastor, mas e se ela não muda? Irmão, quem faz isso é o Espírito Santo. Quem muda as pessoas é o Espírito Santo. Deixa que ele vai fazer o trabalho dele. Cumpre só o teu. Irmãos, aqui em nossa igreja, a gente tem sempre falado, o nosso pastor estadual sempre tem dito, o nosso pastor presidente, sabe, sobre a importância de amarmos e de cuidarmos de pessoas. É muito importante amar e cuidar de pessoas. Sabe, a nossa visão é ser uma igreja grande, uma grande igreja. Não em números apenas, mas no cuidado, no compromisso com a orientação de Deus. Sabe, irmãos, cumprir o ID de Jesus, anunciar o Evangelho, amar a Deus, cuidar de pessoas, amar pessoas, discipular pessoas. Essas são nossas metas. Esse é o nosso propósito. Vamos cuidar. Faça com excelência. Sabe? Cuide das pessoas. Cumpra com o ID. O ID é isso, é cuidar, é amar. É amar pessoas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Diga comigo assim, nós fomos chamados. Nós fomos chamados para amar pessoas. Para cuidar de pessoas. Porque nós somos uma igreja apaixonada por Deus e apaixonada em pessoas. Nós podemos ou não mudar como igreja? Os irmãos acham que é possível a gente melhorar? É possível sim ou não? Não apenas espiritualmente, fisicamente, mas também nos cuidados com as pessoas. Nós vamos melhorar. Nós temos trabalhado, estamos trabalhando, investindo na treliça, que é nessa estrutura. Estamos investindo, melhorando. Precisamos melhorar em pessoal, os cuidados, tá? Vamos melhorando, estamos treinando pessoas para cuidar.
Desde a limpeza, a recepção, até lá em cima. Vamos melhorar, nós vamos melhorar. Nós vamos crescendo. Nós estamos trabalhando para melhorar o nosso processo de discipulado. Sim ou não? Vamos melhorar. Precisamos melhorar. Essa é a mensagem que eu estou pregando sempre. Mas uma coisa que precisa, assim, ser uma chama ardente dentro de nós, é o amor pelas pessoas. Quem ama a pessoa faz certinho. Quem ama pessoas tem essas atitudes: sinceridade, honra, serve, abençoa e pacifica. Transforme a sua mente. Vamos orar? Pai, a tua palavra veio como brasa viva em nosso coração. Nosso desejo é melhorar como igreja, como corpo, como membro do corpo. E nós vamos melhorar sim. Porque o Senhor certamente cumprirá o desejo do nosso coração. E agora, Senhor, ao findar esta palavra, eu quero pedir ao Senhor, venha, Deus, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, e traga a cada um deles, ó Deus, a unção, a graça do Teu Espírito Santo. Renove a mente de cada um de nós, para que nós possamos praticar, ó Deus, para que nós possamos viver, para que nós possamos, ó Deus, entender, compreender, praticar, viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero convidar os irmãos, se você trouxe a sua oferta de gratidão a Deus, se você trouxe, você vai pegar o envelope e aí você vai trazer ao altar do Senhor após as bênçãos sacerdotais. Amém? Você de casa, pastor, eu quero ofertar, como é que eu faço? Você pode entrar em contato com o número que aparece aí na tua tela e a gente te orienta da melhor forma. Pastor, eu quero fazer um Pix. O número do Pix é esse que aparece também na tua tela, 659-9631-3786. Graças a Deus. Queridos, domingo, quinta-feira nós vamos estar juntos, o culto da fé. Domingo, quinta-feira é às 19h30, domingo, culto presencial e online também às 18 horas. Domingo vai ser muito interessante. Domingo nós vamos estar ministrando mais uma palavra da série Espírito Santo. Eu creio que vai ser algo forte de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém, queridos? Graças a Deus. Deus, muito obrigado por poder participar do altar do Senhor, servindo ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Receba, Senhor, porque é com alegria que te oferecemos. Que o Senhor possa abençoar o nosso celeiro, prospere a vida da tua igreja, e que o teu nome seja em cada um dos teus filhos e filhas glorificado, sobretudo na sua receita, pelo ato de servir com generosidade a tua casa, para a manutenção desta casa e para que continuemos, ó Deus, a propagar o teu evangelho. Ó Deus, nós fazemos isso em um ato de gratidão, ó Deus, por viver um princípio, e nós queremos pedir ao Senhor, receba, porque é com alegria que nós te oferecemos. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que não lhe falte nenhuma provisão de Deus. Que onde você chegar, chegue ali a bênção do Eterno. Que o Espírito Santo seja para ti o teu melhor amigo. Graça e paz da parte do Eterno Deus seja sobre ti e sobre a tua casa. Agora e sempre o povo de Deus diz: Deus abençoe. Queridos, eu já vou encerrar.